Boa tarde, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, esse PET, essa semana 2, ela traz como conteúdo os pronomes. Nós vimos esses pronomes, né, no 6º ano e no 7º ano também vimos alguma coisa. Não traz todos os pronomes, todos os tipos de pronomes. Aí tem esse box aí que tem, né, as informações sobre os tipos trazidos, as definições e quais são os pronomes de cada tipo. Então, os que estão aí são pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos, né? Os pronomes, eles vêm para substituir ou acompanhar o substantivo, certo? Eles podem retomar o substantivo, se referir a ele, e eles podem ter essas definições, né, que estão aí. Agora, vamos lá, então, para o primeiro texto. A questão traz esse texto, né, bom, sem tempo. Vocês vão fazer a leitura do texto e depois vamos responder as perguntas a seguir. Observe os trechos abaixo e diga qual elemento do texto ou a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Então, aí nós temos o pronome onde. Então, ele está se referindo a algo no texto, né? Alguma frase, algum trecho. Então, a gente vai descobrir qual é. Então, letra A, onde medrava tudo para todos, havia bom tempo. Essa palavra medrava é crescia, como se fosse crescia o significado, tá? Então, aí o onde, ele substituiu lugar maravilhoso, naquele lugar privilegiado, que é feita dentro da língua portuguesa, mas que vai substituir coisas boas, né? Que é um termo que já foi citado. Então, para a gente não citar novamente, a gente coloca ou las ou los, né? Dependendo se a palavra é feminina ou masculina, ou então o a ou o, certo? Aí nós temos o pronome ele, né? O pronome pessoal, né? Do caso reto, mas ele fugiu a toda. Então, quem foi que fugiu, né? Então, ele está recuperando, ele está se referindo a um termo que já foi citado no texto, né? Então, a gente vai lá no texto e percebe que é o mágico, o termo que está se referindo. Na questão 2, a gente vai colocar, né, a classificação dos pronomes, que a gente viu que foram destacados nas frases, e vai colocar a classificação na frente. Então, o pronome já tá, a gente vai colocar a classificação. Então, onde é pronome relativo, las, pronome pessoal do caso oblíquo, ele, pronome pessoal do caso reto. Temos a questão 3, né? Que está fazendo uma pergunta sobre o pronome quem, né? Que foi colocado 2 vezes no texto. Aí está perguntando o seguinte: se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais eles se referem, como ficaria o trecho? Então, aí eu respondi da seguinte forma: o pronome quem se repetiu para passar a ideia de 2 grupos diferentes de pessoas. Os moradores que voltassem do êxodo e os moradores que sobrevivessem à enchente. Então, por isso que foi colocado dessa forma, 2 vezes o pronome quem, para dar esse efeito aí, para a pessoa entender dessa forma, o leitor, certo? Bom, agora nós temos a atividade 2, que traz um texto, né, que a gente pode classificar ele como gênero de conto de fadas, né? Devido a algumas características que a gente percebe, que é o início do texto falando era uma vez, né? É uma história que pode ficar somente classificada como imaginária. E também tem alguns termos, né? Que são próprios de contos de fadas. Então, por isso que a gente pode classificar esse gênero de texto como conto de fadas. Então, vocês vão fazer a leitura e a gente vai responder as perguntas agora, tá bom? Perguntas da atividade 2. Número 1. Retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva os abaixo. Então, aí eu retirei todos, mas se for repetido, eu não coloquei 2 vezes, apenas uma. Eu, que, me, ela, se, meu, comigo, toda e minha. E aí, abaixo,
a gente vai classificar novamente de acordo com aquela tabela. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome possessivo. Aí vocês vão separar aí para mim, por favor. Bom, a questão 3 está perguntando: qual a importância de se usar os pronomes no texto? Os pronomes ajudam na coesão para que o texto não fique repetitivo e a leitura e a compreensão fiquem melhores. Então, por exemplo, se eu quero escrever um texto sobre João, ao invés de eu ficar escrevendo João fez isso, João fez aquilo, João era assim, eu posso substituir o João por ele, certo? Que seria o pronome, para não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo, para que o texto fique mais coeso, fique mais apresentável, fique melhor a compreensão, o entendimento, certo? 4. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam este início? Então, nesse caso, a gente percebe que o narrador era um narrador personagem e ele queria contar a sua história como se fosse um conto de fadas, pois para ele sua amada era uma princesa e os contos de fadas normalmente começam como era uma vez a gente encontra também a palavra princesa e fera, que a gente pode encontrar nesse texto. Bom, aí como atividade 3 a gente traz, o PET traz esse texto que chama Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Vocês vão fazer a leitura também deste texto para a gente conseguir responder essa pergunta. Este texto, ele traz o conteúdo de advérbios. O ano passado, nós estudamos muito sobre advérbios, né? Quem foi meu aluno, né, que está no 8º ano, a gente estudou muito. E vocês não tiveram muitas dificuldades, né? Que tem aquelas classificações. E aí eu percebo que vocês conseguiram, assim, assimilar o conteúdo. Então, se vocês lembrarem, né? Os advérbios, eles vêm para intensificar, né? As palavras, os sentidos, né? Num determinado texto, numa determinada frase, numa determinada oração. Então, aí na letra A, a gente tem o advérbio mais, que é a palavra que está em negrito. Então, Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Então, este mais, ele vai indicar a intensidade que ela é mais antiga. Então, ela é mais antiga. Então, por isso que é classificado o advérbio de intensidade. Aqui nós temos a palavra anterior, né? Anterior a 1594, desculpa, 1594. Então, tudo que se refere à data, que fala que vem antes, depois, essa semana, na outra semana, amanhã, ontem, tudo que se refere à data remete tempo. Então, vai ser classificado como advérbio de tempo. Aqui na letra C, meninos, alunos e alunas, nós temos grifada a palavra primeira. Mas aqui teve um erro, eu acredito que tenha sido um erro de quem fez, né, o PET, porque primeira não pode ser advérbio, porque o primeira está no feminino e os advérbios, eles são invariáveis, eles não têm nem feminino nem masculino. E neste caso aí, primeira está com sentido de adjetivo, que está classificando qual o número da vez. Então, quando dá a ideia de classificação, de qualidade, né? Então, é um adjetivo. Então, aí vocês podem colocar dessa forma que eu coloquei, que é um adjetivo e não um advérbio. Na letra D, Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Então, sempre dá ideia de tempo também. A gente pode perguntar quando, sempre, quando, ontem, quando, hoje. Então, dá ideia de tempo também. Então, aí teremos um advérbio de tempo. Número 2. Qual é o propósito comunicativo do texto? Então, esse texto ele tem que passar as informações históricas sobre a cidade de Ipojuca, né? Então, são as informações da história da cidade, né? Por isso que é históricas. 3. Caberia iniciar esse texto com a expressão era uma vez? Não, não caberia. Por quê? Porque esse texto é um texto verídico, né? Ele não pode ser classificado como texto criado pelo imaginário de um escritor, né? Igual um conto de fadas. Então, essas informações que tem aqui, elas são comprovadas. Então, por isso que a gente não pode começar com era uma vez,
certo? Bom, alunos, essa então foi a correção da semana 2. Amanhã eu vou enviar da semana 3, certo? E na quinta da semana 4. Eu gostaria que todos fizessem e enviassem as fotos, né? Vocês já sabem, ou pelo Google Sala de Aula, ou então pelo WhatsApp, quem não tem acesso ao Google Sala de Aula, ou vocês podem também terminar o PET e entregar na escola o PET, certo? Boa tarde para vocês, fiquem com Deus.